Olá, seja muito bem-vinda ao Programa em Foco, o seu, o meu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca do saber. Hoje nós recebemos aqui Ana Ribas, professora do curso de Publicidade e Propaganda da Unipar, que vai conversar um pouquinho conosco sobre direitos do consumidor. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é corrido, mas reservou um espaço na agenda para a gente trocar algumas ideias aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, você não é advogada. Não. Como é que você, nas suas aulas do curso de Publicidade e Propaganda, fala de direitos do consumidor? A partir de que ótica que é a tua discussão com os alunos? A parte do direito do consumidor é trabalhada dentro da matéria de ética e legislação, onde a gente conversa com os alunos sobre a ética quando vai se trabalhar a publicidade e propaganda, quando vai se conversar com o consumidor, quando se vai vender um produto através da publicidade ao consumidor. Então, o nosso enfoque dentro do Código de Defesa do Consumidor, ante as políticas, de acordo com as políticas, né, nacionais de defesa do consumidor, são no sentido de trabalhar uma publicidade e uma propaganda que esteja de acordo com essas políticas e que esteja de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Para isso é necessário, então, que o acadêmico tenha um breve conhecimento também do direito do consumidor. Sim, E, também. basicamente, quais são os direitos nucleares, fundantes que um consumidor tem, professor? Bom, o consumidor é considerado sempre a parte mais fraca dentro do processo. Isso daí, desde o preâmbulo, desde o início do Código do Consumidor, isso é deixado bem claro. Tanto que, por isso, que foram criadas as políticas nacionais de defesa, por ver-se o consumidor como a parte frágil dentro do processo. Então, em todos esses casos onde normalmente existe uma briga, existe uma peleia do consumidor com a empresa, são casos que são garantidos por lei que o consumidor tenha defesa. A gente vê aí esses programas jornalísticos mostrando a pessoa que comprou um móvel e não foi atendido. Ontem mesmo teve um caso que a pessoa saiu quebrando, essa semana, teve um caso que a pessoa fez uma compra, o prazo de entrega já tinha extrapolado todo o limite, o cara saiu quebrando na loja aquilo que ele havia comprado por não estar recebendo. Então a gente vê todo o tempo isso acontecendo. Isso tudo consta no código como direito do consumidor. É direito do consumidor ter um prazo de entrega do seu produto coerente. A empresa deve estabelecer os prazos. Se a empresa falar que vai demorar 2 meses para entrega, tudo bem, a pessoa tem noção na hora da compra e vai agir de acordo. Então, é a conversa sincera entre a empresa e o consumidor. O meu produto veio lesado, o meu produto não está funcionando de acordo com o que deveria, ele deve ser consertado e, no caso de 30 dias depois, 60 dias depois, de acordo com o tipo de produto, para cada tipo de produto existem prazos estabelecidos. Então, assim, isso tem que estar bem às claras para o consumidor. E no caso em que o consumidor realmente tenha o direito, que o produto veio com um problema, tem que ser trocado. Então, são coisas assim que deveria ser básico do dia a dia, esse tipo de troca, esse tipo de conversa de entrega, de prever uma data e entregar realmente na data, sinceridade por parte da empresa, conhecimento por parte do cliente. Mas no dia a dia mercadológico são coisas que não acontecem. E para isso existe o PROCON, para que seja cobrado que aconteça. Eu nunca estudei direito, não tenho às vezes noção clara. Eu não sei como é que você trabalha em sala de aula isso com os acadêmicos. Sim. Que penso que talvez tenha a mesma postura que a minha, não conhece muito a lei. Não. Porque a lei me dá a impressão que ela tem uma linguagem específica, né? Aquilo que a gente chama de juridiquês, um português rebuscado, expressões em latim. E isso também não nos afasta do conhecimento do que é direito nosso? Isso é um problema que não é só do Código de Defesa De do modo geral, as Consumidor. leis são De assim. modo geral, as leis são assim. E como publicitária e marqueteira e responsável por construções textuais,
Às vezes eu acho que é intencional Intencional. intencional essa separação. Porque uma das coisas que eu acho mais incrível no Código de Defesa do Consumidor é que ele assegura a todos os brasileiros o direito de conhecimento sobre o código. O direito de conhecer o código, é direito de todos os brasileiros. E é dever das políticas nacionais levarem esse conhecimento até todo cidadão. E como você acabou de falar, as pessoas desconhecem. Ah, é uma coisa que quem conhece são as pessoas do direito. Nós desconhecemos nossos direitos como cidadão, como consumidor, ou nós conhecemos, mas não vamos atrás, que é uma coisa que também acontece. Você é lesado em pequenas coisas e acaba nunca indo reclamar, não indo trocar, se sentindo constrangido em passar por uma situação onde, na verdade, eu penso que quem deveria ficar constrangido é quem entrega a mercadoria variada, a mercadoria que não funciona, e não aquela pessoa que pagou pelo direito de ter essa mercadoria. Você tocou num ponto interessante, professora. Você disse que o código assegura que todos nós tenhamos acesso e conhecimento a ele mesmo, ao código. Ao né? código. Eu me recordei agora que em vários estabelecimentos comerciais, eu acho que isso é lei também, não desconheço, né? Tem lá um cartaz, né? Esse estabelecimento possui código de consumidor para consulta, né? E eu me pergunto, será que alguém consulta o código ali diante de um cliente, de um fornecedor, foi comprar alguma coisa? Porque aquilo que nós conversamos é uma linguagem técnica específica, conceitual, né, que parece que a gente tem uma dificuldade de acesso, né? Quando eu trabalho o Código de Defesa do Consumidor com os alunos, às vezes eu até brinco. Eu leio a Você frase... trabalha o texto? Eu trabalho o texto. Né? Eu trabalho o texto, porque eu falo que se eu mandar o texto para eles lerem em casa, eles não vão ler nunca. E se lerem, talvez não entenderão por causa dessas dificuldades de textuais. Textuais. Então, às vezes, existem frases que eu leio do texto que eu olho para eles, começo a rir e falo assim, vocês entenderam o que está escrito aqui? Aí eles riem, daí eu falo, agora vamos traduzir. Porque é feito, eu penso que deveria, eu não entendo como um código que é feito para todo consumidor pode vir com uma linguagem tão complicada e questões de expressões utilizadas que chega a ser de português arcaico. Então, não é de conhecimento, tinha que ser. É uma exigência da política nacional que seja de conhecimento, mas é mais uma parte que... não falo, se você procurar o PROCON, você vai ser... Mas telefonia é campeã de registros no PROCON. E seu aparelho telefônico está melhor, seu celular está melhor por causa disso? Ou você também, como eu, é uma daquelas pessoas que, conforme o lugar, conforme a hora, conforme o dia, não consegue acesso na internet limitada, não consegue que a sua mensagem, ou recebe mensagem com 3, 4, 24 horas de atraso, em algo que é campeão no PROCON? Professora, mas você citou essa questão das telefonias, que tem dificuldade, campeãs de reclamação no PROCON, etc., e que parece que não surte efeito. O fato da gente talvez não conseguir mudar uma situação não se deve também ao desconhecimento que nós temos dos nossos direitos? Sim, com certeza. Inclusive, não só direitos de reclamar quanto às empresas das quais eu adquiro o produto, mas o Código de Defesa do Consumidor também nos dá direito de reclamar quando a União, o Estado e o município não prestam um bom atendimento. E eu desconheço qualquer pessoa que tenha sido mal atendida no SUS e tenha ido reclamar no PROCON. Professora, nós terminamos o bloco com aquela ideia, né? As reclamações ou a busca dos direitos não se atém apenas ao campo da iniciativa privada,
mas também pública. Ou seja, eu como cidadão, se vou a um posto de saúde do SUS, não for bem atendido, eu posso exigir meus direitos e ir ao PROCON? Pode exigir seus direitos e ao PROCON em todo tipo de prestação de serviço da União, né, do Brasil, da União, do Estado e do município. Então, assim, uma saúde, na educação, na sua rua, mas não só nisso. Nas empresas concessionárias também, como empresas de pedágio. Você vê aqui no estado do Paraná, a gente tem pedágios caríssimos. E pedágios caríssimos para rodovias que não são duplicadas, rodovias, até eu brinco que algumas é só para você ter a casa do motorista, né? O lugar onde você vai no banheiro e tomar café. Mas fora isso, a rodovia não se encontra. Então eu estou pagando, eu já pago imposto, eu estou pagando pago o pedágio e não tenho um bom atendimento. Então, como fica essa situação? Pode procurar o PROCON também. Até com tudo isso que aconteceu no Brasil, ou que acontece no Brasil nos últimos tempos, né? Um mês aí a gente está vivendo essa revolução. Eu penso nisso, porque é uma arma que o consumidor, que o cidadão tem e que o cidadão não conhece. E os códigos de defesa estão lá nas lojas, escondidinhos, guardados, onde você quer. Você pede para o lojista é obrigado. Mas eu tenho quase certeza que a maioria dos lojistas, a maioria dos funcionários e a maioria dos consumidores nunca leram, porque não dá direito só de consumidor, não dá direito como cidadão. Como pessoas que convivem dentro de uma sociedade, estão o tempo todo sendo bombardeadas por propagandas que prometem por produtos que prometem. Está na caixa de pizza que você compra, que o queijo da sua caixa de pizza é muito mais saboroso, é muito mais queijo, inclusive, do que dentro da caixa de pizza. E está num governo que tem como, recebe para poder bancar, para poder sustentar o seu sistema de saúde, para poder sustentar o seu sistema de educação, e não está sendo, e o cliente não está sendo atendido, não é atendido? Como assim não é atendido? A minha escola, a escola do meu filho, a professora ou a diretora, se você não se sente bem, se você se sente lesado numa escola particular, você pode procurar o PROCON. Olha, minha filha não teve um ensino, saiu, a escola não tem infraestrutura. Agora, na educação pública, ninguém pode reclamar, ou só pode se manifestar através de faixa, entendeu? Não, nós temos um direito legal, a gente tem um PROCON para reclamar. Vamos aprender a reclamar a respeito dessas coisas também. E até eu acho interessante, porque a gente vê que está aí, fora esse, fora aquele, impeachment, todo esse assunto de novo em voga. E assim, vamos conhecer também quais mecanismos a gente tem. Porque para se fazer um impeachment precisa de uma CPI. Para ter uma CPI, o Ministério Público precisa ter um motivo. Vamos dar motivos ao Ministério Público, vamos ter registros, recordes de queixas também sobre a saúde, sobre a educação. Vamos reclamar que as pessoas que estão nos fornecendo não estão gabaritadas, não estão gabaritadas para isso, não. Vamos reclamar, aprender a ir atrás dos nossos direitos de consumidor, porque é uma visão errônea achar que a gente não paga por essa saúde. Sim. O fato, professor, me corrija se eu estiver errado, da gente não procurar os direitos, não saber os direitos, me dá a impressão que é uma espécie de velamento da própria lei, até intencional, digamos assim, pelo modo de escrever, de produzir,
E você, nas suas aulas, trabalha o texto em si. O texto. Você vai desvelando o texto com os acadêmicos, com os alunos. Qual que é a tua percepção quando eles conseguem, entre aspas, assim, entender o que está sendo dito ali? O que você percebe neles? Ai, eu às vezes acho que até é uma situação meio, o termo é niilista. Eu acho que quando a gente fica com uma sensação de descrença naquele texto. Porque primeiro, se é o principal, que todas as pessoas conhecem o direito, já está o erro logo na escrita, na concepção textual mesmo, na escrita do texto. Porque é um texto que as pessoas, vamos ser sinceros, a gente tem um Brasil que a faixa dos 40, 50, 60 anos estudou até, brinco às vezes, o 4º ano do grupo, né? Ou chegou ali, terminou uma 8ª série, terminou o ensino médio. Tá? A gente tem um país alfabetizado, um país que inicia um processo onde toda criança está na escola, ou a maioria, mas segundo os números já tivemos um salto a respeito disso. Agora, mesmo assim, a gente vê, eu sou professora universitária, eu tenho alunos que sabem, que conhecem, que vão ser ótimos publicitários porque têm noção, mas que uma universidade com 4 anos não pode sanar um problema que veio desde a primeira série até o 3º ano do ensino médio. O aluno tem ideias, o aluno tem um desenvolvimento crítico, mas o aluno não tem texto. Então, texto é um problema nacional. Então, um texto complicado, dentro daquilo que a pessoa, que nós, cidadãos, temos que ter de conhecimento, é um bloqueio, é um muro. Então, falar, o cidadão não é politizado, o cidadão não conhece seus direitos, mesmo que ele leia. Ai, não estou duvidando da capacidade. Não é duvidando da capacidade. É vendo um obstáculo intencional causado. Eu sou sincera, eu vou ler textos de doutorados, às vezes eu leio texto e eu não sei do que aquela pessoa está falando, eu tenho que ir lá buscar. O que é isso? O que é aquilo? Terminologias que você não entende, até porque as universidades e os mestrados e os doutorados exigem de nós, a CAPES, exige de nós porque faz parte do sistema o texto acadêmico. Aquele texto que usa as terminologias. Exato. Agora, um texto feito para a população, um texto feito para o cidadão, tem que ser um texto de fácil análise, como a propaganda faz. Professora, no bloco anterior nós paramos nesse ponto que eu acho que é nuclear da conversa. Você apresentou a ideia dessa produção textual das leis, que são entruncadas, travadas, pesadas, veladas, e de repente surge a função do publicitário, que trabalha com imagens claras, objetivas, o poder da imagem. Qual seria a função de publicitário diante desse processo que a gente vê de desconhecimento da lei que o brasileiro tem? Ou, melhor, desconhecimento de texto que o brasileiro tem? Quanto à lei, eu acho que é um problema, sim, a pata. É um texto complicado, as pessoas não entendem. Agora, isso não seria o maior problema se tudo aquilo fosse cumprido. Se o texto fosse complicado, mas fosse exercido, né? Se não tivesse todos esses casos que a gente vê, e que inclusive geram até programas de TV, geram discussões, o CONAR está o tempo todo, que é o Conselho Nacional, né, de Autorregulamentação Publicitária, está o tempo todo entrando, tirando propagandas que estão indo além. Funciona, mas como um todo, nós, consumidores, ainda somos lesados. E em coisas que a gente... Eu brinco do shampoo, comentei, todo shampoo vai deixar teu cabelo lindo, vai deixar teu cabelo maravilhoso. Eu sou uma cabeluda, né? Então, assim, eu sei que nem todo shampoo vai deixar meu cabelo lindo e maravilhoso, e que aquilo são horas no cabeleireiro
arrumando o cabelo, é a luz certa incidindo com o vento certo, Um efeito pro de cabelo, computador também, né? na velocidade certa. É uma coisa que até era o ex-presidente, né, do Conselho dos Direitos Humanos, uma das coisas que ele estava brigando era contra isso, a questão da criança. Porque a questão da criança já foi muito pior. Na minha época, eu lembro de propaganda, na minha época de criança, que faz tempo, eu lembro de propaganda da criança passando, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Então, assim, não, que é isso? Mas a gente ainda tem alguns resquícios de coisas que a gente aceita como normal, mas não é normal. Um shampoo, se ele só lava, se ele não trata, se ele não vai, ele vai lavar, ele tem que ser sincero, eu lavo o seu cabelo. Se você quer um shampoo que lava, me compre. Mas não, os produtos prometem coisas que fazem parte de, se garantem com alternativas do tipo frasezinha, a imagem é meramente ilustrativa. E bem pequenininho, a letrinha Pequenininho, embaixo. é para criança. De colocar esse brinquedo não faz, não Esses voa, movimentos, né? esses movimentos não. Como assim? Que isso tem para uma criança que ainda é semi-alfabetizada ou para uma criança que não é o público-alvo do brinquedo? Não, mas aquela criança vai ver, vai querer. Então, assim, ou a frase que aparece dos sem juros, mais taxas de não sei o que, não sei o que. Você começa, Minúsculo, você né? termina de ler a primeira metade da frase já acabou. Então, assim, para mim, tá errado. Essa construção, e de acordo com as leis, nós somos a parte fraca. Então, se nós somos a parte fraca, esse tipo de coisa não poderia acontecer. Nós temos que ter noção de tudo. A gente tem que ter noção das letrinhas pequenas. Mas, na verdade, a gente chegou num ponto onde a questão da bebida alcoólica, a mulher não poder ser utilizada, a sensualidade da mulher não poder ser utilizada em bebida alcoólica. Você vai nos... O que mais tem é mulher de biquíni, entendeu? Então são coisas que estão ali na teoria, mas na prática a gente não vê cumprir. A questão de propaganda abusiva e propaganda enganosa que está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Quantas pessoas... eu tive aluno que depois da minha aula já está lá, vai ganhar celular. Por quê? Porque viu uma propaganda errada, viu uma loja com uma faixa errada, falando que você escolheria o plano que você quisesse, no aparelho que você quisesse, fotografou, documentou, foi lá e falou, eu quero um aparelho top de linha, o mais caro, no plano tal. Não pode. Como não pode? Está escrito aqui, né? Foi, acionou. Você tem noção se todo mundo começasse a acionar os seus direitos, o direito dos minutos na fila do banco? Isso aconteceu comigo, professora. Num banco eu fiquei 1h50 uma vez. Fui no PROCON, registrei queixa. Fui no juizado de pequenas causas, entrei com um processo. E o gerente, na hora da conciliação, falou assim para mim, para com isso não leva nada adiante. Você vai receber e vai acabar por isso mesmo, o processo financeiro, né? Eu falei, não, mas se todos fizerem como eu faço, há uma mudança. Há uma mudança. E assim, gente, além de tudo, vamos ser espertos. Você ficou 1 hora e pouco. É 500, 600, 700, 800 reais que vai entrar. Isso em bloco, vão sentir sim, vão mudar sim. Porque o que é isso? Todo mundo faz horário bancário no horário do almoço, que é o horário de... E em horário de almoço, as pessoas do banco saem para almoçar, então vamos ser conscientes, né? Eu não vejo um restaurante parando de trabalhar. Fechado para almoço. Fechar, é o horário que as pessoas têm. Vocês estão me vendendo o seu serviço. Eu quero um serviço bem feito, eu quero um serviço que atenda às minhas necessidades. Não é isso que esse marketing de relacionamento, tudo isso prega. Então tem isso também. Você citou, professor, o caso desse aluno que foi lá, registrou, documentou e conseguiu lá o celular top de linha, né?
conhecer o direito seria realmente o caminho para a gente melhorar os nossos serviços? Para melhorar os serviços empresariais, para melhorar os serviços governamentais, públicos. Sim, não é tudo é lei. O que dá direito de um semi-analfabeto, o que dá direito de um ladrão que está sendo... São as leis. Quando a gente vê as leis, quando vemos as leis sendo votadas, sendo construídas como a gente sabe, vereadores, deputados, senadores, são as pessoas responsáveis pelas leis. Então, quando a gente conhece e sabe disso e tem noção disso, a gente tem que ver que aquilo ali tem que ser assimilado. Porque senão, como que a gente vai cobrar alguma coisa se a gente desconhece o que está escrito ali? E às vezes eu acho que, sei, talvez seja um pouco conspiração, mas que as leis são feitas para nós não entendermos, pelo grau de complexidade. E eu acho que a libertação é a gente começar a aprender melhor, a conhecer melhor, a estudar isso daí. Penso que nós que estamos dentro das universidades, temos que estar dentro disso também, conhecendo melhor, discutindo melhor as leis, tendo noção, porque a partir do momento que a gente criar aí uma sociedade, universitários que saiam com essa consciência de seus direitos de cidadão, com essa consciência dos seus deveres como produtores, principalmente dentro do curso de publicidade e propaganda, dessa conversa entre a gente está dentro da política, a gente está dentro da empresa, a gente está dentro do setor público, dentro do setor privado. Então, por isso até que eu trabalho dentro da matéria. Vamos sair conscientes disso. Vamos não lesar o nosso consumidor sabendo que se a gente fizer aquilo, nós vamos estar indo contra os direitos dele. Para ter um trabalho ético, mas eu penso que para toda a população, as leis são importantes para... Geral. Professor, agradeço muito a presença entre nós, trazendo essas inquietações. Eu achei o grande fruto da nossa conversa para mim, para quem está em casa, é a gente se interessar em conhecer os nossos direitos, é o primeiro passo. E conhecê-los bem, para depois também a gente ter posturas de cobrar bem também aquilo que é direito nosso. Mas obrigado pela presença mesmo, volte sempre. Obrigada. Obrigado a você também pela audiência. Até o próximo programa, um forte abraço. Tchau, tchau.